Olá, então vamos dar prosseguimento aos nossos estudos, né? Hoje a gente vai ver as definições de circunferência trigonométrica, algumas propriedades na circunferência, dando continuidade ao conteúdo que a gente viu na aula anterior, que foi comprimento de arco e medida do arco. Eu vou continuar usando o software GeoGebra, né? Nós vamos dar prosseguimento aí nos estudos. Eu espero que vocês estejam com os exercícios referentes à aula anterior em dia, para que vocês consigam acompanhar da melhor maneira possível essa aula. Então, vamos lá. Então, nessa aula de hoje, como eu disse, nós vamos ver os conceitos relacionados à circunferência trigonométrica. Então, primeiro, o que caracteriza uma circunferência trigonométrica? Não é qualquer circunferência. Existem alguns critérios para a construção dessa circunferência. E quais são esses critérios? Primeiro, a circunferência trigonométrica obrigatoriamente tem que ser centrada na origem do sistema cartesiano ortogonal. O raio dessa circunferência tem que medir uma unidade de medida, certo? E o sentido positivo no deslocamento dessa circunferência é o sentido anti-horário. A origem dos arcos, como eu já tinha falado na aula anterior, quando eu estava falando de arcos, comprimento do arco e medida do arco, é esse ponto A aqui, ó, de coordenadas 1 e 0. Então, nós sabemos o que é uma circunferência. Uma circunferência é o conjunto dos pontos do plano equidistantes de um ponto fixo, certo? Esse ponto fixo é o centro da circunferência e essa distância fixa é o raio. Mas a circunferência trigonométrica, o raio tem que valer 1. Esse é o critério aí, dentre esses outros 3 aqui, né? E nessa circunferência, como eu também já tinha falado para vocês, nós temos uns pontos de interseção dos eixos cartesianos com a circunferência, que são pontos notáveis na circunferência. Aqui nesse caso, ó, nós temos o ponto B de coordenadas 0 e 1, temos o ponto C de coordenadas menos 1 e 0, temos o ponto D de coordenadas 0 e menos 1. O A eu já falei que é a origem dos arcos na circunferência. Então, nós vamos, para a gente estender nossos conceitos trigonométricos, nós vamos fazer a mesma construção da aula anterior. Primeiro, eu preciso definir um ponto na circunferência, seja qual for o quadrante ou até mesmo nos pontos de interseção dos eixos com a circunferência. Aí eu consigo definir um arco. Então, nesse caso aqui, eu estou me referindo a esse arco aqui do sentido positivo. Aqui que nós vimos na aula anterior. Esse arco aqui, ele possui um ângulo central que subtende esse arco. E aí, nós temos a medida para esse arco, que nesse caso aqui está valendo 47,51 graus. Se eu quiser estabelecer diretamente a relação do comprimento desse arco com a sua medida, basta eu colocar esse ângulo aqui em radianos, fazendo a regra de 3 que a gente viu. Então, o que eu quero falar basicamente aqui com vocês, né, dar a definição da circunferência trigonométrica, que são esses 3 requisitos aqui, certo? E dizer o seguinte, que se eu faço a movimentação aqui, o sentido positivo do deslocamento é o sentido anti-horário, mas nada impede de um móvel partir do ponto A e ir para o ponto P, se movimentando no sentido horário, certo? Então, isso aí, quando isso acontecer, vamos pensar aqui, ó, por exemplo, se eu estou aqui na origem e eu quero caminhar no eixo X, nesse sentido aqui de deslocamento, esse sentido é o sentido positivo, mas nada impede de eu sair desse ponto da origem e me movimentar aqui no outro sentido, no sentido negativo, no sentido contrário ao sentido da trajetória. A mesma coisa aqui na circunferência trigonométrica. Existe a movimentação no sentido contrário ao sentido definido como a trajetória? Óbvio que sim. E aí, quando há movimentação no sentido horário, né? O horário que eu estou falando aqui do relógio, certo? E aí, nós vamos ter o quê? Os arcos negativos. Então,
Existe ângulo de medida negativa? Sim, existe. Esses ângulos de medida negativa são aqueles provenientes do deslocamento no sentido horário, ou seja, no sentido contrário à trajetória definida na circunferência. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho esse ângulo alfa aqui de medida 40,27 graus. E eu tenho esse outro arco aqui, ó, certo? O arco AP na movimentação no sentido horário. Então, ó, esse arco AP aí, no sentido horário, ele tem medida menos 319,73. Por que isso? Vamos ver se vocês conseguem fazer uma análise aqui, ó. Esse arco aqui, com esse arco aqui, ó, eles são replementares, a soma deles dá 360, certo? Então, se tudo aqui é 360 e eu tenho um ângulo aqui de 40,27, o que falta aqui para completar os 360 é 319,73. Então, o sinal negativo vem por causa da movimentação no sentido horário. Então, ó, o software aqui me permite fazer a manipulação desse arco AP, a mudança, a modificação do ponto P ao longo da circunferência, e ele vai me dando aqui, ó, instantaneamente a medida do outro arco aqui que é negativo. Então, ó, por exemplo, vamos parar nesse aqui, ó, 90 graus, certo? O arco AP, que é esse vermelho, tem medida 90 graus. O arco AP no sentido horário tem medida o quê? Menos 270. Não é isso? Porque a movimentação é nesse sentido. E assim sucessivamente. Então, existem ângulos negativos? Sim. Esses ângulos negativos, eles são provenientes da movimentação na circunferência trigonométrica no sentido horário. E aí, só para a gente lembrar da aula anterior, né? Então, a circunferência trigonométrica, ela é a circunferência unitária. O raio dela tem sempre medida 1. Então, o que vai acontecer com isso? Quando você analisar um arco qualquer, no caso aqui eu estou falando do arco AP, que é esse arco aqui vermelhinho. Vou até tirar esse outro beta aqui para vocês não confundirem. Então, ó, esse arco AP aqui, ele está medindo quanto? 0,7. Se eu transformasse essa unidade ali, ó, para radiano, certo? Eu teria esse alfa que valeria 1 radiano, e aqui eu teria 1 raio da circunferência, que é 1, certo? Então, ó, por exemplo, 90 graus. Lembra que eu falei no vídeo anterior? O 90 graus, qual é a representação dele em radiano? Π sobre 2 radianos, certo? Π sobre 2 radianos vai dar exatamente o quê? 1,57. Lembrando que o π vale 3,14. O comprimento de π é 3,14, né? Agora, a relação π radianos com 180 graus, por exemplo, ó, se eu tenho aqui, ó, um arco de 180 graus. 180 graus, qual é aquela regra, a relação que a gente estabeleceu na regra de 3? 180 graus vale π radianos, ou seja, a medida, o comprimento desse arco aqui é exatamente 3,14, pouco mais de 3 vezes o raio da circunferência, que nesse caso é 1. Então, ó, qual é o comprimento da circunferência toda? 2π, não é isso? Se π vale 180, 2π, que é a volta inteira, vale o quê? 360 graus. Então, ó, qual é o comprimento da circunferência? 2 vezes π radianos, certo? Então, é isso aí. Para essa aula aqui, nós introduzimos a circunferência trigonométrica. Espero que fique claro para vocês qual é a construção dessa circunferência.